Olá, pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Mais um vídeo novo aqui no canal. Hoje a gente vai falar do que? Do meu benefício preferido, do auxílio acidente. A gente vai falar de uma questão que eu acho que eu nunca falei aqui no canal, fica comigo até o final, que é a respeito de limitação de movimentação. Então hoje a gente vai falar do quadro 6 do anexo 3 do decreto 3048, que é aquele que prevê todas as situações de concessão na via administrativa de auxílio acidente. A gente vai falar um pouquinho desse quadro 6, que é em razão de limitação de movimentação dos membros. Fica comigo até o final, que muita gente não sabe disso. Antes, eu gostaria de me apresentar os que são novos aqui no canal. Eu sou Renata Menegassi, advogada especialista em direito previdenciário. Se você precisar da minha ajuda, conta com a minha ajuda. Existe um link na descrição do vídeo para agendamento de consulta. Só você clicar lá que você já fala com os meus colaboradores. Se você quiser que eu faça o seu auxílio acidente, vai ser um prazer tê-los aqui comigo no YouTube e como meus clientes. Vamos falar aí. Eu sei que você sabe, você é jovem gafanhoto aqui do meu canal, você sabe o que é auxílio acidente, mas vamos considerar aqui um pouquinho para o pessoal que não sabe. Tem muita gente que não sabe. Gente, o auxílio acidente é um benefício que ele tem dentro do orçamento do INSS, ele tem a concessão, ele custa para o INSS nem 2% do orçamento. É um benefício que é muito pouco pago em comparação à quantidade de acidente que a gente tem. Acidente de trabalho, acidente de trânsito, acidente doméstico. Então, muita gente não sabe nem da existência do benefício. Eu faço muito auxílio acidente de acidente antigo. 1995 para frente, eu tenho cliente aqui com acidente em 98, em 97, em 2000, que não sabia que tinha direito, amputou o dedo, ficou machucado e não sabia que tinha direito ao auxílio acidente. Então vamos aí abrir um parênteses aqui rapidinho só para eu falar. Auxílio acidente é um benefício previdenciário, paga ao segurado que sofreu um acidente e, em razão desse acidente, ele ficou com uma sequela que reduz a capacidade para o trabalho. Ele é pago para o segurado empregado, desempregado com qualidade de segurado, trabalhador avulso, segurado especial, gente, o rural. Rural, o pessoal da roça não sabe que tem direito a esse benefício. E o doméstico a partir de 2015, porque antes não tinha previsão do seguro acidente de trabalho pago pelo empregador. Então, a partir do momento que houve a previsão da contribuição que custeia o auxílio acidente, o empregado doméstico passou a ter direito ao auxílio acidente. Cabe de acidente de trânsito, acidente de trabalho, acidente doméstico. Você pode ter caído na varanda da tua casa, ter fraturado a perna e ter ficado com uma limitação nessa perna, você tem direito ao auxílio acidente. Pode trabalhar e receber o benefício em concomitância, não tem problema. Pode receber auxílio doença em razão de outra lesão também, ele é pago junto com o salário ou com outro benefício previdenciário que não é decorrente da mesma lesão. Mas se você teve uma piora dessa mesma lesão, aí você recebe o auxílio doença. Quando o auxílio doença cessar, o auxílio acidente volta a ser pago automaticamente, é o que a lei fala, que automaticamente o auxílio acidente deve voltar a ser pago ao segurado. Dito isso, e já falei que tem cobertura para acidentes antigos também, a partir de 1995, se você tem os requisitos, que é a existência de um acidente, era contribuinte do INSS e ficou com uma sequela que reduz a capacidade para o trabalho, você tem direito ao auxílio acidente mesmo fazendo mais de 10 anos. Eu já escutei essa aberração de segurado que chega com essa conversa aqui no escritório de que o advogado falou para ele que só cabe o requerimento de auxílio acidente se tiver dentro de um prazo de 10 anos, e isso não é verdade. Você pode sim pedir um auxílio acidente de 1995, 96, 97 para frente até hoje. Agora vamos falar da questão da limitação, que é o quadro 6 do anexo 3 do decreto 3048. O INSS ele tem que pagar na via administrativa conforme a previsão do anexo 3, ele está restrito ao anexo 3. E no anexo 3 a gente tem o quadro 6, que prevê alterações articulares. Então tem cabimento, cabe o auxílio acidente para segurados nas seguintes situações: redução em grau médio ou superior de movimentos da mandíbula, redução em grau médio dos movimentos do segmento cervical da coluna vertebral, coluna, redução em grau médio dos movimentos do segmento lombo-sacro da coluna vertebral, então é a lombar,
Redução em grau médio ou superior dos movimentos das articulações de ombro ou cotovelo, então ombro, já falamos mandíbula, cervical da coluna vertebral, da coluna vertebral, lombo sacro da coluna vertebral, ombro e cotovelo, que eu tô aqui falando em alterações articulares, que é limitação de movimentação. Então, muita gente acha que precisa ter amputado ou perdido em grau sério o membro, e na verdade, se a gente tiver uma limitação de movimentação, tem cabimento de cobertura do auxílio-acidente. Também tem cobertura do auxílio-acidente a redução em grau médio ou superior dos movimentos de pronação e supinação de antebraço, então o movimento do antebraço, redução em grau médio dos movimentos do primeiro e do segundo quirodáctilo, que são os dedos polegar e indicador, desde que atingidas as articulações metacarpo e falangiana, falange e falangiana. Então, a gente tem aqui a redução em grau máximo dos movimentos do dedão e do indicador. Então, se você tem, e essa acontece muito, porque o brasileiro acaba se machucando muito nas mãos. Então, se você teve um acidente, em razão desse acidente, você ficou com uma limitação de movimentação, e aqui a gente não está falando, não está diferenciando mão direita de mão esquerda, pode ser de ambas as mãos. Mesmo se você for destro, se você tem a sua mão dominante, a mão direita, e você ficou com uma limitação de movimentação do dedão e do indicador da mão esquerda, tem cobertura para auxílio acidente também, e isso acontece muito. Isso acontece demais de o segurado lesionar tendão, lesionar alguma coisa e não conseguir movimentar o indicador ou o dedão. Tem cobertura também para todos os outros dedos. Eu estou falando aqui do anexo 6, que é a cobertura para processo administrativo, para concessão de processo administrativo. Mas a gente tem a concessão na via judicial para toda e qualquer limitação, mesmo que seja mínima, desde que essa limitação mínima cause a redução da capacidade para o trabalho, ainda que não esteja prevista no anexo 6. Tá? Então, o anexo 6 ele é exemplificativo, eu estou trazendo uma situação que tem cobertura no processo administrativo, mas no processo judicial qualquer limitação que você tiver, você tem direito à concessão do auxílio-acidente se essa limitação te reduz a capacidade para o trabalho. Então, redução em grau máximo dos movimentos do primeiro e do segundo dedo, e a última previsão do quadro 6 do anexo 3 do decreto 3.048 é a redução em grau máximo ou superior dos movimentos da articulação coxo-femoral e ou joelho e ou tíbio-társica. Então, perna, a gente falou, presta atenção fazendo uma apanhada aqui, mandíbula, coluna cervical, coluna lombar, ombro, cotovelo, antebraço, primeiro e segundo dedo em qualquer das mãos, mesmo se for a mão que você não é dominante, e perna, membro inferior. Também tem, se você ficou com uma limitação de movimentação, que são alterações articulares dos membros inferiores, você também tem cobertura para auxílio-acidente. Então, são essas as situações de limitação de movimentação. Se você tem uma limitação de movimentação ou conhece alguém que tem limitação de movimentação, manda esse vídeo para o colega para que ele fique informado e peça o auxílio-acidente. Se você precisar da minha ajuda, conta com a minha ajuda, existe um link na descrição do vídeo. O vídeo de hoje era sobre isso, agradeço demais você ter ficado comigo nesse vídeo até o final, espero vê-los no próximo vídeo, nos comentários e lá no meu Instagram, que é @doutora Renata Menegassi.